Hoje é dia 19 de junho de 2022, são 14 horas e 15 minutos em Franca, São Paulo, um domingo, 24 graus, céu com poucas nuvens. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e para isso optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, o futuro das religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio, busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual, verdadeiro cabresto a escravizar, ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, o universalismo crístico, filosófico, baseado em 3 alicerces principais: amor ao próximo, conforme o referendou e vivenciou o modelo guia da humanidade, Jesus, filho de José, Yahshua ben Yosef, e conscientes de que todos nós somos filhos do Altíssimo, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Nós precisamos respeitar as opiniões uns dos outros, porque somos únicos. Cada um de nós é único e por isso compensa mais ouvir do que dizer. Certamente ter a segurança e a bondade no coração para que se possa expor a sua própria experiência. Mas vale dizer que aqueles que ouvem mais têm condições de melhor ajudar. Dizer apenas o suficiente e dizer da melhor maneira. Como segundo alicerce, além do amor, do respeito, amor ao próximo, respeito à sua experiência de vida, nós temos a compreensão, a experiência de ter na própria existência a ação da lei de causa e efeito, que nos leva a saber que as pontas dos novelos abandonados em meio ao caminho, cada um de nós é semelhança de fios únicos, insubstituíveis, fazemos parte da composição deste grande tecido cósmico. Mas que este fio, que este sequencial de experiências, ele é regido por leis do eletromagnetismo, leis de ação e reação, compondo aquilo que já se convencionou chamar de karma, com C. Karma positivo, que são os resultados, as consequências de nossas boas decisões, boas resoluções, e o karma negativo como sendo aquilo que ainda não compreendemos, aquilo que ainda não temos a maturidade suficiente para saber que, como dependemos uns dos outros, tais quais fios a compor este tecido cósmico, esse organismo, vamos dizer assim, do Pai, do Autor, fonte. Então, precisamos ser solidários, e esta é a proposta em a humanidade. Estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino elemental, e hoje somos convidados, na condição de humanos, a compreender o trabalho de solidariedade, a compaixão,
a situação de estar empático um ao outro, estar à semelhança de elos de uma corrente, cumprirmos o nosso papel existencial. Então, amar os outros que já estagiam, nossos companheiros de jornada evolutiva, que estagiam ao nosso lado, o próximo mais próximo, e deste relacionamento irmos estendendo para todos os reinos da natureza. Amar todos aqueles irmãos que ainda não atingiram a humanidade, ainda são mônadas, são bebês, são fetos espirituais. E sabemos que somos muito amados por aqueles que já atingiram píncaros que ainda teremos que alcançar. E nesse trabalho de solidariedade, nessa escada de Jacó, cada um de nós vai ofertando o seu melhor para que o melhor aconteça na vida de cada um de nós. E finalmente o terceiro alicerce, além do amor ao próximo, respeito às suas experiências, às suas opções existenciais, a sua experiência que o leva até ali, para que possamos dar o nosso melhor pitaco, nossa melhor opinião, a compreensão da lei de causa e efeito, do karma positivo, karma negativo, tem-se ainda que se reconhecer que o progresso é irresistível. Quer estejamos no chão da terra, quer estejamos ainda fora do corpo, em estados interreencarnatórios, na chamada erraticidade, instantes em que estamos mergulhados em nós mesmos para compreendermos os sinais, os impulsos que estão em germes em cada um de nós. Certamente, fazendo silêncio interior, nos rendendo a esta força, a esta chama que, oriunda da própria fonte, oriunda do próprio Criador, possamos ressonar com Ele e dizer como Paulo: já não sou eu quem vive 24 horas por dia, a cada instante, em qualquer circunstância, é o autor da vida que vive em mim, portanto, estou a realizar sempre o meu melhor. Nesse processo evolucionário que vislumbramos aqui mesmo na Terra, como se render a dogmas, a preconceitos, a cabrestos, de gurus, de sacerdotes, de pastores, de líderes epíncaros das lides espirituais que estão aí assemeadas em todos os cantos, em todas as eras. Ainda hoje temos conceitos medievais, sendo que aqui na Terra já alcançamos filosoficamente, emocionalmente, espiritualmente outros estágios. Então, no universalismo crístico, há um convite para se reavaliar estes critérios e fazermos não por ritual, por uma repetição mecânica, mas que compreendamos efetivamente o que representam esses rituais, essas manias, vamos dizer assim, que tiveram lá os seus motivos à medida em que foram surgindo, mas que hoje pouco representam a essência trazida pelos precursores que trouxeram todas as linhas de espiritualidade que nós podemos experienciar, vivenciar, estudar em nosso dia a dia. Em Desdobramento Espiritual, Roger Bottini Paranhos visita esferas espirituais superiores e regiões sombrias do astral inferior, obtendo ali
opiniões de mestres de luz e magos negros a respeito justamente da busca, da compreensão e, ao mesmo tempo, dos meios que poderiam ser úteis para que se colocasse esta essência que compõe todas as lides religiosas ao alcance da pessoa mais simples, mais superficial, em termos de experiência mais íntima com a fonte criadora. Em uma segunda parte desta obra, Hermes, que é o autor espiritual desta obra, através de Roger, narra a ação dos precursores desta nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio. Isso de uma forma leve, idealista, que emociona. Um desses precursores aqui narrados, Rafael, um dos 318 que no plano espiritual foi instado, preparado para que a sua própria época, o seu próprio século em que vivencie, um outro indivíduo mais preparado, que aqui se apresentou como sendo Gabriel, pudesse, de uma maneira mais fácil, encontrar o terreno preparado para trazer essa visão renovada, resgatar a espiritualidade, a essência de todas as lides religiosas para a sua origem, porque certamente as cruzadas, as inquisições, nada tem a ver com a mensagem do Cristo. Martinho Lutero, quando tenta resgatar essa espiritualidade esquecida pelas linhas espiritualistas a que pertencia, porque ele era um bispo católico, germânico, certamente em decorrência desse processo reformista, tantas e tantas outras placas de igreja oriundas do protestantismo e exaradas naquelas 100 linhas que foi afixada lá na porta da Catedral de São Pedro. Hoje em dia, há tantas posições discordantes das chamadas linhas cristãs, linhas evangélicas, conceitos que se contradizem, posições que se contradizem. Então, certamente, essas enxertias que ocorrem a partir dos precursores, daqueles que reclamam, né? Vejamos, por exemplo, Martinho Lutero era contra o sacerdócio, era contra as pessoas que intermediavam o coração humano junto ao coração da fonte criadora. E hoje nós vemos que, como verdadeiros rebanhos, os pastores, os cooperadores e tantas outras denominações ignoram, desconsideram essa posição e se colocam como verdadeiro prepostos do Altíssimo, e não como irmão, e não como alguém que de ombro a ombro caminha com os outros. Enfim, o trabalho deste grupo de preparadores para resgatar esta essência que aqueles que idealizaram, né, essas linhas espiritualistas vão sendo deturpadas. Então, Rafael, que é um desses precursores aqui nesta obra, denominado Rafael, ele vai, na parte em que nós estamos lendo, apontando uma a uma, dentro do seu ponto de vista, aquilo que merece ser reavaliado, né? Muitas das vezes necessário é um espanador para retirar
este acúmulo de poeira que o tempo foi colocando na essência, na origem destes preceitos espiritualistas. Então nós estamos aqui na página 208, 209, no capítulo 9, sob o título Ritual. Então Rafael medita mais alguns instantes e diz que, por exemplo, dentro das casas de Umbanda e até mesmo dentro das casas espíritas, temos ritos com a finalidade de despertar nos trabalhadores, no público em geral, a fé necessária para mobilizar energias curativas ou desobsessivas. Até aí ele concorda. Então por que discutir a respeito, rituais, a respeito desse tema, se eles são importantes para se promover o despertar das pessoas que se agregam a esses conceitos de vida? Então ele diz que por dois motivos. Primeiro, porque tais rituais muitas das vezes se tornam mecânicos com o passar do tempo e hoje pouco ou nada despertam nos adeptos desta ou aquela linha espiritualista. Muitos desses rituais ou muitos destes adeptos sequer sabem para que serve este ou aquele rito, fato que provoca nenhuma reflexão espiritual quando, ao realizar aquele gesto, aquele ato mecânico. Processo ele, portanto, que não gera qualquer incursão espiritual. O ritual, portanto, deixa de ser um método de despertamento psíquico para se tornar um perigoso instrumento de alienação coletiva. Homens encontram-se tão alienados em relação aos fundamentos de suas próprias crenças, de suas próprias lides espiritualistas, que sequer reflexionam no sentido de identificar a necessidade deste ou aquele rito que praticam. O segundo motivo é que, com o avanço da consciência espiritual da humanidade, no terceiro milênio, o homem em breve perceberá que o mundo é mental, sendo desnecessário rituais exteriores para promover a espiritualização. O amadurecimento da consciência humana das gerações futuras levará uma nova forma de interatividade com a fonte criadora, Deus. Em resumo, o homem não necessitará mais de intercessores, de rituais, dogmas ou qualquer instrumento para aproximar-se da fonte criadora de Deus. O homem do terceiro milênio encontrar-se-á com o Criador dentro do próprio coração. Eis o verdadeiro templo que Jesus erigiu, mas não foi compreendido pelos seus seguidores. A sua igreja era o coração dos homens e não templos de pedra, de barro, templos na natureza, em local acessível somente por si próprio e junto à fonte, o Pai, como referido por Jesus, sem ritos exteriores. Assim o é, assim o foi, assim o será. Olhando assim, percebemos, mais uma vez, que o cerne da conquista da espiritualidade está na busca da evolução espiritual, da introspecção, da compreensão, do amar-se, amar ao próximo, amar por gratidão, esta dádiva que é o viver, que é irrecusável. Rituais religiosos terminam se tornando um evento, um culto externo, somente para adeptos sentir-se membro de um grupo, sem realização de reflexão, sem reforma íntima, tal qual um uniforme
tal qual um hábito junto à mesa, tal qual um hábito higiênico, que certamente, se buscarmos lá na sua fonte, compreenderemos a razão de existir tal ritual. Mas que fazemos a coisa tão mecanicamente que, junto ao nosso mundo íntimo, outros valores, junto aos ritos, junto a uma comunidade, o nosso corpo físico está à semelhança do que ocorre na circulação sanguínea, no ato respiratório, nos impulsos elétricos em todo o organismo, tudo acontecendo por acontecer automaticamente, mas o nosso pensamento está ali olhando a roupa do próximo, a falta de higiene, a falta de compostura. Enfim, se penteou o cabelo, se não penteou, se está de olho aberto, fechado, se também está olhando o próximo, enfim, tudo menos mergulhado nos valores essenciais que preceituam o próprio rito que pratica. Ou seja, o rito não gera luz interior. Uma forma bem clara de se entender são as orações. Aquele que realiza uma prece com suas próprias palavras, uma conversa íntima, espontânea, feita de inopino, de improviso, enquanto faz com que se ligue à fonte, faz com que se espiritualize. Aquele outro que realiza orações decoradas, muitas das vezes feitas por grandes pensadores, por grandes amantes dos valores eternos, mas que, feita sem reflexão, entorpece a expansão de sua consciência, daquele que palavreia, daquele que sonoriza tais palavras, extensos rosários, 150 vezes a mesma ladainha, que leva ao entorpecimento de quem assim o diz. Enquanto que uma conversa íntima com a fonte, com o autor da vida, causa reflexões, despertamentos, emoções inimagináveis. Rafael faz uma breve pausa, toma um gole d'água, para que a Assembleia assimile os seus conceitos. Então ele continua. O que pretendo mostrar-lhes é que rituais, dogmas, Então Rafael faz uma breve pausa, toma um gole d'água e continua. O que pretendo mostrar-lhes é que rituais, dogmas, escravizam a alma, enquanto que a busca da espiritualidade, por meio do bom senso, liberta o viajante evolucionário. Jesus nos deu o exemplo quando questionou: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Os sacerdotes judeus, à época, se prendiam excessivamente às leis, esquecendo-se de sua real finalidade. Moisés havia instituído o dia do culto ao Senhor para despertar a necessidade de ligação do homem com a fonte criadora. Mas ao tempo de Jesus, este procedimento
havia se tornado algo que mecânico. Essa obrigação era utilizada para impor o poder da autoridade religiosa. Então deixou de ser religioso para se tornar sociocultural, assim como tantos outros. Ocorre isso em todas as religiões ritualísticas. Procedimentos mecânicos, cânticos, teatralizações, ritos que visam somente um pano de fundo para despertar, causar conforto naqueles que são devotos daquele modelo. Tanto o ritual católico como a sua liturgia, cantos sacros, como práticas da Umbanda, charuto, cachimbo, pemba para afastar maus espíritos, tambores, pontos, enfim, fazem parte do processo de despertamento da fé em seus adeptos, mas não são essenciais para a espiritualização, cura e muito menos afugentar maus espíritos, atrair a proteção dos anjos. A vida é mental, e se o rito não tem a emoção, o pensamento, a compreensão daquilo que se faz ritualmente, é mera formalidade, um procedimento inútil. Rafael fez mais uma pausa. E neste intervalo é interrompido ou questionado por um espectador. Meu jovem, creio que você está fazendo um julgamento que desconhece. O poder dos trabalhos de Umbanda vem dos rituais que despertam as forças espirituais dos orixás. Não raro vejo espíritas como você em casas de Umbanda, pedindo socorro aos pretos velhos, porque na Umbanda se trabalha com energias mais densas, difíceis de se dissipar. Não acho justo que você desmereça os trabalhos que realizamos com tanto amor pelos nossos semelhantes. Rafael aguarda os apontamentos do interlocutor e volta a falar. Gostaria de lembrar, antes de mais nada, que não estou aqui na condição de espírita. Essa foi a minha religião de formação, mas não estou aqui para defendê-la. Ainda esta noite exporemos aqui pontos em que ela também deve ser chamada a uma reflexão. Da mesma forma como devemos fazer com todas as religiões, inclusive as religiões orientais, como o budismo, hinduísmo, islamismo, que devem também ser avaliadas. Gabriel, estou gravando, hein? Não passa na frente da câmera, não. Conforme o crivo da razão no que concerne aos rituais. Quanto aos ritos de Umbanda, posso afirmar que eles não deixarão de ser utilizados, e muito menos deverão ser recriminados. Estou aqui para preparar uma visão espiritual do futuro, ou seja, atender às novas gerações. Elas terão algo claro, a certeza de que podemos realizar curas, promover Podemos realizar curas ou promover doenças, atrair espíritos luminares ou espíritos trevosos, encontrar felicidade ou depressão, tudo apenas com o poder da mente. Lembremos que a vida é mental. Tudo é mente. E não a mente é tudo, mas tudo em a natureza
é mente, é a ação do pensar e da vontade. Isto independentemente de rituais. As gerações futuras dissiparão energias negativas brandas, pesadas, apenas com a sua fé interior, suas consciências desenvolvidas. Meus irmãos, tenho a certeza de que a humanidade da nova era acreditará muito mais em si próprio, em seu próprio eu, do que em gurus intermediários entre nós outros e a fonte criadora. Essa humanidade do terceiro milênio não precisará de religião, porque terá em si próprio o roteiro para encontrar-se com a fonte, com a luz, com o esclarecimento e a força. O mundo é mental e não necessitamos de intercessores para realizar essa tarefa. O mau hábito de colocar a sua aventura espiritual na mão de padres, pastores, prepostos, pais de santos, trabalhadores espíritas, é um comportamento da humanidade do passado. Com o passar das décadas, será possível perceber que os homens distanciarão mais e mais dos ritos e dos cultos exteriores, buscando encontrar o seu equilíbrio espiritual por meio de uma via interna. O caminho da autoespiritualização. Ocorrerão reuniões para confraternizar, estudar, mas jamais para se submeter a outrem, a um irmão de jornada evolutiva. A humanidade do terceiro milênio não terá empatia pela submissão religiosa, não verá o contato espiritual como uma bengala para sanar seus problemas, e sim como uma porta de crescimento espiritual. Entretanto, neste período de transição para esta nova era, todas as religiões estarão a postos para atender aqueles que ainda não conseguiram se libertar do conjunto dos rituais de até então. No entanto, inevitavelmente, estes irão desaparecer gradualmente, esses rituais, com o passar das décadas, até a chegada definitiva da era de Aquário, a era do mentalismo, onde haverá uma só religião: o amor. O amor. E a busca das verdades, das eternas verdades. Rafael, então, passa o seu olhar sobre a Assembleia e com imensa ternura continua. Talvez seja difícil aceitar esta ideia no momento. Afinal, muitos de nós ainda estamos enraizados nas próprias crenças. Mas todo aquele que realizar uma reflexão sincera sobre o que digo, verá que as palavras fazem sentido. Uma humanidade mais evoluída será sempre menos ritualística e mais reflexiva. Rafael faz nova pausa, observa a receptividade do público e, percebendo esta oscilação natural que ocorre no ambiente, antecipa a atitude de um senhor que se levanta repentinamente em meio ao público, grita, esse senhor: não vou ficar mais aqui para ouvir esses absurdos. A minha religião não está em extinção. Você não sabe o que diz e ainda está sugestionando
todos nós com esta sua loucura. O mundo é assim como conhecemos desde que ele existe. Nada mudará nas próximas décadas. E virando-se para trás, recolhe um casal de filhos que também assistia à reunião. Vamos embora, vamos sair daqui. Porém, o imprevisto acontece. Um dos adolescentes, uma garota, olha com carinho para o pai e diz: meu pai, por favor, vamos ficar. Sinto que as palavras do Rafael provêm do Altíssimo. Deixe-nos ficar até o fim. Nos acompanhe, por favor. O homem se assombra com o doce apelo da filha e se cala e se assenta novamente na cadeira de onde se levantou. E, a partir daí, não esboça qualquer reação. Inspirado pelos amigos do plano espiritual, ele percebe que a palavra de Rafael era para a nova geração. E que estes não se deixam, ou pelo menos aqueles não se deixaram cristalizar pelas crenças sectárias de seus genitores. Com imenso carisma no olhar, Rafael diz: obrigado, meu irmão em Deus, meu querido irmão, por aquecer a esta solicitação e continuar junto a nós outros na busca de uma humanidade melhor, de um futuro melhor para todos nós. Obrigado por ficar. Deus lhe pague por este gesto de generosidade para comigo e para com seus filhos. Porém, ele mal termina de agradecer. O público emocionado com a surpresa daquela jovem, dos apontamentos daquela jovem, dos apontamentos de Rafael, a sua comovente humildade, sinceridade, transparência de alma perante os seus objetivos lídimos, cristalinos, que buscam realmente um futuro melhor para todos nós, aplaudem entusiasticamente, ovacionalmente, o momento de embaraço do expositor. E após aguardar o final dos aplausos, Rafael continua: quando me refiro aos rituais, não quero atacar qualquer líder religiosa, por favor. Em verdade, todas as expressões referentes à busca do Altíssimo, do Pai do Céu, nada mais são que frutos. As maneiras instantâneas, as maneiras momentâneas que hoje encontramos, são fruto de longas décadas, séculos de tradições. Apenas sugiro que os repensemos, porque conforme assim lhes disse, esses rituais têm a sua necessidade, a sua origem. É como se fosse uma fórmula, né? Uma fórmula matemática que visa facilitar os nossos cálculos, as nossas reflexões, porque todas as fórmulas matemáticas, todas as frases filosóficas é o resumo de um grande pensador, de um grande calculista que nos antecipa soluções. Basta conhecer o desdobramento da fórmula, a razão pela qual ela foi criada, a complexidade de cálculos que envolveriam caso elas não existissem. Enfim, né?
coisa, assim como aconteceu com o cálculo diferencial integral. Se estudarmos a origem do cálculo diferencial integral, nós veremos que havia necessidade de um determinado desenvolvimento de raciocínio e o pensador, o responsável pelo cálculo diferencial integral, teve necessidade de abandonar os cálculos matemáticos tradicionais, analisar as suas necessidades e desenvolver este que se chama cálculo diferencial integral. Houve necessidade de desenvolver todo esse sistema para depois continuar o seu processo ascensional e facilitar os nossos raciocínios junto às necessidades da compreensão de números mais complexos. Enfim, assim como os pensadores, aqueles que buscam a compreensão do que representa esse nosso emaranhamento quântico com o autor da vida, com nos sintonizarmos com a fonte criadora. Eles dizem que Buda, quando saiu de seu palácio, porque descobriu que a vida não era aquilo que o pai dele preparou para que ele... o pai de Siddhartha Gautama tentou protegê-lo de todas as maneiras para que ele não visse a dor, o sofrimento, a velhice. Então envolveu a infância e a adolescência daquele rapaz apenas com pessoas lindas, com pessoas saudáveis, com pessoas jovens. Mas um dia, por um motivo qualquer, ele teve a oportunidade de sair dos muros de seu palácio e viu uma pessoa doente, viu uma pessoa morta, enfim, viu que a vida não era exatamente aquilo que o circundou até então. Então, diante dessa realidade, ele abandonou, vamos dizer assim, pelo menos temporariamente, aquela vida fantasiosa, aquela vida luxuosa que o pai lhe proporcionara e saiu à busca dos grandes pensadores, dos grandes avatares, daquelas pessoas que flagelavam o corpo, que se induziam a introspecções profundas, e tentou de várias formas compreender como mergulhar em si próprio e descobrir a essência da vida. E, apesar de ter usado todos aqueles rituais anteriores, nada conseguiu. Então ele teve que se iluminar. Então, baseado na experiência de Siddhartha Gautama, esses orientadores atuais dizem que a semelhança do que ocorre com um cão, um animal qualquer que você joga na água, ele nada, sem nunca ter tido a experiência de nadar, ele sabe nadar. Cada um de nós. Acontece a mesma coisa em relação à nossa relação com a fonte criadora. Nós temos que lembrar que todos somos um e um somos todos. Somos um com os outros. Olha que importante, somos um com o outro, um com os outros e os outros conosco. E somos um com a fonte criadora. Cada um de nós é centelha da fonte primeira, da razão de ser, do existir. Ressonando com a fonte criadora, ressonando com nossos irmãos em humanidade, nós descobrimos a razão de ser de nossa existência e da existência daqueles e de tudo que nos cerca, que o Pai está em tudo, assim como tudo está no Pai. Dizem, esses orientadores, que como um cão que você joga na água, ele já sabe nadar, todos nós sabemos ressonar com a fonte criadora. Basta nos entregarmos. Quando sentados nesta posição, ou na posição de lótus, ou deitados, não importa,
nós nos entregamos e o nosso pensamento não para. E nós nos tornamos espectadores de nós mesmos, sem dar estímulo ao pensamento ou sem querer calá-lo. Nós simplesmente nos entregamos ao silêncio ou ao falatório do próprio pensar. Somos espectadores de nós mesmos. E nessa realidade em que nos jogamos no próprio mundo íntimo, um abismo infinito, um abismo que não tem fim, que não tem chão, numa queda dolorosa, muitas das vezes, assustadora, nós nos encontramos e terminamos por ressonar com o Criador. Nós somos observadores de nós mesmos, do nosso respirar, das elucubrações que acontecem como relâmpagos, milhares de relâmpagos em segundos, e o silêncio, aquele silêncio que fala muito mais do que os nossos pensamentos, e de uma maneira que as palavras não traduzem, entramos em ressonância com a fonte criadora e podemos trocar essas experiências sem palavras, por ressonarmos uns com os outros, porque momentos haverá em que trocaremos experiências mentalmente. Imaginemos o volume de informações em que isto será possível. Ressonarmos com os outros, sermos transparentes uns com os outros, iremos nos deslumbrar com os absurdos, com os conceitos inimagináveis que sairão da alma, do coração e do pensar de nossos companheiros de humanidade. Igualmente, teremos que compreender a nossa indigência pessoal, que será visceralmente escaneada pelo pensar, pelo sentir, pelo ressonar dos corações de nossos companheiros de humanidade. Então as máscaras irão se esfacelar e compreendermos desta forma a nossa integração. Não há o que esconder do outro e não há o que ser escondido de nós outros. E com isso, a tolerância, a fraternidade, a aceitação incondicional dos limites de cada um de nós será inequivocamente, inexoravelmente, inalienavelmente compreendida e aceita. A fraternidade e a nossa situação de observação será uma realidade existencial de cada um de nós. Ninguém julga ninguém. Ninguém repreende ninguém. Cada qual observa em si, no outro, compara e opta pelo melhor e é respeitado em suas escolhas. Rafael então diz que aquele senhor se assombrou com o doce apelo da filha e se sentou calmamente, sem esboçar qualquer reação, inspirado por seus guias. Ele percebe que as palavras de Rafael eram para a nova geração e que para aqueles que não se deixaram cristalizar
por suas crenças sectárias. Com intenso carisma no olhar, Rafael diz: obrigado, meu irmão, pode ficar. Deus lhe pague por este gesto de generosidade para comigo e para com seus filhos. Rafael, então, é aplaudido e não se sabe se é pelo que disse ou pela atitude daquele pai. Ambas as atitudes foram dignas desta manifestação, deste reconhecimento do público para com a necessidade de mudarmos essa nossa intransigência, essa nossa intolerância uns para com os outros. Então Rafael continua: quando me refiro aos rituais, não estou querendo atacar esta ou aquela religião. Em verdade, todas possuem os seus ritos, que são frutos de longas décadas, de séculos até de tradição. Apenas precisamos repensá-los, saber das suas causas e de sua utilidade na atualidade. Por isso gostaria também de abordar as técnicas de curas espirituais. Será que são necessários tantos gestos, rituais em terapias, de passes energéticos, em atendimentos de desobsessão espiritual? Jesus mesmo nos ensinou que para isto bastaria um comando poderoso de autoridade mental e moral. Mais uma vez percebemos que antes de aplicar uma teatralização espiritual é fundamental termos uma conduta espiritual ilibada e muito disciplinada mentalmente, uma fé inabalável em Deus e em seu potencial como mediador. O próprio indivíduo que ora é um mediador de si próprio. Obviamente, não podemos esquecer da necessidade de se despertar a luz interior daquele que é alvo de nossa ação magnética, aquele que recebe o atendimento para que ele deixe que floresçam as forças espirituais que também estão latentes em si próprio. Jesus sempre que intervia nesse sentido de melhoria, de cura, de auto-melhora daqueles que buscavam, afirmava: tua fé te curou. Então nós estamos na página 214, no primeiro parágrafo, depois do início. Nós agradecemos a Hermes Trismegisto, agradecemos a Kenaton, a Ramatiz por nos envolver, nos colocar em sintonia com o tema em pauta. Agradecemos a Roger Bottini Paranhos por intermediar estas linhas às quais estamos nos referindo, colocar-nos a oportunidade de vislumbrar o que estes amigos espirituais lhe informaram. Agradecemos a Jesus, este nosso tutor, este nosso modelo guia, que é o alicerce de todos os nossos esforços. Agradecemos essa oportunidade da internet, desta gravação que certamente irá trespassar os séculos, os milênios. E rogamos ao próprio Hermes, a Ramatiz, a Kenaton, que magnetizem este esforço, para que além de nossas palavras, para aqueles que enxergam as coisas espirituais, para aqueles que percebem as energias, que possam recebê-las e que o nosso esforço está apenas em
nos oportunizar este encontro. Quantas vezes necessário ver e rever, mas acima de tudo sabermos que esta vibração é para que nós a mantenhamos 24 horas por dia. Devemos ser médiuns, devemos ser vivenciais dessa alta espiritualidade nos melhores e nos piores momentos de nossa vida. Nos momentos de refrigério, nos momentos de descanso, nos momentos de grandes lutas e nos momentos de grandes vitórias. Ad eterno. Tudo em a natureza é movimento e é mental. Ao querermos nos acomodar, somos subjugados pelas leis da entropia. Tudo acontece a partir da decisão, da ação, do movimento. E certamente os resultados estão sujeitos ao nosso esforço, à nossa capacidade e à ação de tantos outros companheiros de jornada evolutiva. E da permanência do Altíssimo. Muito agradecido por tudo, que este clima seja uma constante em nossas vidas, hoje e sempre. Muita paz a todos.